Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem? Vou compartilhar com você aqui uma frase de um livro, frase do C.S. Lewis, que está num livro que eu tô lendo, e a frase diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Essa frase é do C.S. Lewis. Vou repetir a frase, que é um trecho de um livro, né? Se eu encontro em mim um desejo que nunca nenhuma experiência desse mundo pôde satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Ou seja, se assim como eu, você tem a sensação de que você já tentou de tudo para satisfazer a sua vontade ou as suas vontades, ou essa necessidade, ou essa carência, ou essa ansiedade, seja o nome que a gente queira dar. Você já tentou de tudo. Você já procurou várias formas de preencher, talvez até um vazio que você tem, que você sente dentro de você e que você tem. De fato, você tem um vazio, eu tenho um vazio que só pode ser preenchido com uma pessoa, não é nem com alguma coisa. É com uma pessoa. E esse lugar só se dará em satisfação quando essa pessoa estiver ocupando literalmente este lugar. E essa frase diz que se eu encontro em mim, ou seja, se eu vejo em mim um desejo, uma vontade, um querer, uma necessidade, um anseio, uma ansiedade que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo, ou uma outra era, um outro tempo, né? Mas aqui eu quero compartilhar com você o seguinte: talvez, assim como eu, você já teve a experiência de querer algumas coisas, de ter vontade de possuir algumas coisas. Estou dando um exemplo aqui de coisas do dia a dia, né? Coisas que a gente gostaria de ter. Eu, desde criança, eu sempre gostei de violão. Achei bonito, né? Não gosto porque eu sei tocar. Eu sempre achei muito bonito, sempre achei bonito o sertanejo, né? Os programas antigos de sertanejo que tinha, roda de viola, chorinho, né? Eu sempre achei muito bonito instrumentos de corda. Apesar de eu não ser uma pessoa muito cultural, né? Artística, assim, na questão de música, eu sempre gostei muito, sempre assistia na televisão. Então, assim, se tiver uma pessoa, pode ser quem for, parado, com o violão na mão, eu fico interessado em saber que coisa que vai sair dali, porque eu acho muito bonito. E eu sempre quis ter violão, desde criança, né? Desde criança eu tinha essa vontade. Eu via as pessoas tocando, um dia eu vou ter violão. Hoje eu tenho violão, né? Mas eu falo pra vocês, eu comprei meu primeiro violão, pedi indicação de um amigo, e ele falou: Beto, pra tu que tá começando, o melhor violão é esse aqui. E eu vi o vídeo, ele me mostrou o vídeo, eu fiquei apaixonado pelo vídeo, pelo som do violão. Comprei o violão. Quando o violão chegou, que eu pus na minha mão, até porque eu não sei tocar, né? É muito diferente o som do instrumento na minha mão do que na mão de alguém que sabe tocar bem. Mas o que veio na hora que eu coloquei as cordas, afinei o violão, que eu fui fazer ali primeiro barulho, né? Me veio uma insatisfação, assim, até mesmo uma vontade de devolver o violão. Sem a loja ter culpa nenhuma, né? Era uma insatisfação que eu senti. Talvez porque eu não sabia, não sei tocar tão bem quanto a pessoa que fez o vídeo para apresentar o violão, que é profissional, né? Mas aí o que passou um tempinho, eu falei: não, vou comprar um violão elétrico. Que com o violão elétrico a coisa vai ser diferente. Eu vou ligar na caixa de som, eu vou ouvir mais o som, vai ficar bom. Comprei, veio essa insatisfação novamente, porque não é o problema, não é o violão. O problema é o tocador, né? O problema sou eu. Eu gosto, tenho dois violões, esses dois violões que eu disse que eu comprei, eu tenho eles aqui, um é acústico, outro elétrico, e eu tô com um aqui, né? Enfim.
O exemplo do carro também, às vezes a gente faz pesquisa para comprar um carro e quando a gente sai da loja com o carro já vem aquela insatisfação, caramba, não era esse carro, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ou seja, o que C.S. Lewis está falando aqui pra gente? Que a gente vai tentar de tudo e em todos os lugares preencher esse desejo, essa ansiedade, esse anseio, né? Que existe dentro de nós, esse vazio. A gente vai tentar ficar preenchendo. A gente tenta preencher com um cônjuge, com uma esposa, com um marido. A gente tenta preencher com filhos. A gente tenta preencher com uma casa. Ah, não gostei dessa casa, eu vou mudar, vou para um apartamento. Chega no apartamento, se torna insatisfeito também. Por que isso tudo? Por quê? Porque essa insatisfação completa e sempre insatisfação. Eu não sei se você já se pegou pensando nisso. Por que eu me sinto insatisfeito com tudo? Caramba, eu gosto do meu emprego, mas eu constantemente estou insatisfeito. Tem gente que ganha até um bom salário, faz o que gosta, mas não se sente satisfeito. Está sempre faltando alguma coisa. Por que isso? Você já parou para pensar nisso aí? A resposta mais provável que C.S. Lewis dá pra gente aqui, uma reflexão, é que provavelmente a gente não foi feito para ser satisfeito nesse mundo, né? A gente não foi feito para sentir prazer nesse mundo. Ou seja, C.S. Lewis fala, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo, ou seja, aonde eu vou ter o prazer pleno. Onde? Em outro mundo. Que outro mundo é esse? Você já se pegou pensando? Hoje eu acordei com uma música na cabeça, 3 pessoas, estou pensando e orando sobre elas. Espero ter oportunidade hoje e coragem de compartilhar a palavra que eu queria compartilhar, que eu senti no meu coração de compartilhar com eles. Mas eu queria fazer essa reflexão com você. E uma das reflexões é que nós vamos morrer, eu não sei se você sabia, mas nós vamos morrer. E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez e passando disso o juízo. E a grande questão é, o que acontecerá depois dessa vida? Porque ele está falando aqui, ó, a explicação mais provável é que não fui feito para este mundo. Se não é neste mundo, é num outro mundo. Para eu ir para este outro mundo, eu preciso morrer. Preciso morrer. Mas você já parou para pensar o que acontecerá comigo e com você depois da morte? Você já parou para pensar que existe um lugar onde nós podemos experimentar essa satisfação completa, esse prazer completo, onde nada falta? Onde a gente não tem algo e fica olhando para outro algo, sabe? A gente tem isso, né? A gente vê pessoas que compraram o carro do ano, última geração. Ele tem o carro da última geração, mas ele está olhando para o carro do outro. Estou dando exemplo de carro porque é fácil de todo mundo entender. Ele comprou uma casa enorme, uma casa boa, confortável, deveria estar satisfeito com aquilo. Mas ele está olhando para a casa do vizinho, porque a casa do vizinho tem algo que a casa dele não tem. Ou seja, a gente está sempre insatisfeito. Tem gente que quer comprar uma casa construída, pronta para morar, só chegar lá e morar. Só que quando chega lá, ela quer mudar as paredes, quer mudar móveis de lugar, móveis planejados, ela não gostou, ela quer tirar. Ou seja, a gente está sempre insatisfeito. Mas eu queria pensar com você que existe um lugar e existe uma pessoa que dará para nós essa satisfação plena na nossa vida. Eu já conversei com pessoas que estavam enfrentando dificuldade, crise de ansiedade, problemas de depressão mesmo, síndrome do pânico, que elas falavam assim pra mim, Betinho, cara, eu não sei te explicar por que eu tô assim. Eu fico pensando, perguntando pra Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? E aí a gente tenta, né, conversar e perguntar, cara, não tem alguma coisa na tua vida que tá te preocupando mais do que devia e tal? E a pessoa fala, cara, tá tudo bem. Eu não sei porque eu tô sentindo essa tristeza,
Eu não sei porque eu estou sentindo essa vontade de ficar dentro do quarto. Eu não sei porque eu estou sentindo essa vontade de não falar com ninguém. Eu não sei, eu não consigo entender, Beto. E aí com o tempo, a gente começa a ter respostas, porque a Bíblia dá as respostas. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem resposta para todas as questões da nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Por isso, eu queria te estimular a ler a Bíblia toda. Se você acha que é muita coisa, leia 3 capítulos por dia. Eu te garanto que no final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Se você ler 3 capítulos por dia, 3 capítulos da Bíblia por dia, em um ano, você terá lido a Bíblia toda sem correr, sem fazer força. Mas, tem a frase de um irmão que diz que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo no coração de todo ser humano. Ou seja, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo no coração de todo ser humano. O que isso quer dizer? Que a única coisa que vai ocupar, preencher esse anseio na nossa vida é a presença de Deus. E aí lá no Salmo 16, no versículo 11, a palavra do Senhor diz, o salmista dizendo, declarando a palavra de Deus, ele diz assim: na presença de Deus, a plenitude de alegria, e na sua direita, a delícia eterna. Ou seja, o que é a presença de Deus? O Espírito Santo. A presença de Deus é o Espírito Santo. E o que é? Quem está à direita de Deus? Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é a presença de Deus e Jesus traz delícias eternas, ou seja, prazer eterno. Outra coisa que a gente precisa pensar aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, ele diz que Deus colocou dentro de todo ser humano um desejo pela eternidade, um anseio. Deus colocou em nós uma fome. Ou seja, talvez você esteja enfrentando anos de insatisfação com a sua vida. E eu quero te acalmar que não é só você. Todo ser humano tem essa insatisfação. É que alguns maqueiam muito bem. Mas todos nós temos essa insatisfação com a vida e na vida. Sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos aquele que pode satisfazer essa necessidade. É da mesma forma quando nós estamos com fome ou com sede. É impossível você matar sua fome, ou seja, deixar de sentir fome sem se alimentar. É a mesma coisa você deixar de sentir sede sem beber água ou líquido. Jesus é essa água que vai preencher a sede da nossa alma. Jesus é o pão, é o alimento que vai preencher a fome da nossa alma. Sabe esse vazio sem resposta? O nome desse vazio é Jesus. Ele precisa ocupar esse lugar na sua vida e na minha vida. Porque constantemente eu preciso me lembrar disso. Constantemente eu estou insatisfeito, estou triste. Muitas vezes eu olho para o meu casamento e eu falo, caramba, eu queria ser assim, nós não somos. Eu olho para as minhas filhas, eu falo, poxa, eu queria que minhas filhas fossem assim, elas não são. Ou seja, a gente está totalmente sempre insatisfeito com alguma coisa na vida. O meu emprego, poxa, eu gosto tanto, mas eu queria isso. Ou seja, a gente está sempre insatisfeito. Sabe por quê? Porque coisas criadas não foram feitas para nos satisfazer. A única coisa ou a única pessoa que pode nos satisfazer é o Eterno, trazendo a eternidade, o reino de Deus para dentro de nós. E aí ele vai gerar em nós prazer eterno, delícias eternas. Meu amigo, minha amiga, eu acho que isso aqui é uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e uma palavra de estímulo. Nós só seremos satisfeitos plenamente quando estivermos diante de Jesus, e isso para sempre. Até lá, nós teremos que lidar com essa insatisfação nessa vida, nesta era, neste mundo. Como ele diz aqui, nós não fomos feitos para esse mundo. Deus nos permitiu viver aqui para que a gente experimentasse essa era e reconhecêssemos Jesus como o Senhor da nossa vida e vivêssemos
no mundo vindouro, na era vindoura, a eternidade com Ele de forma plena. Eu tenho um sonho antes de Jesus me recolher. O meu sonho é conhecer Jerusalém, lá em Israel, onde está tendo guerra lá de vez em quando, sempre tem, né? Meu sonho é conhecer Israel agora, vivo, né? Na minha matéria aqui, na minha carne. É o meu sonho. Eu espero que com 50 anos eu consiga fazer essa viagem a Israel e conhecer a passeio. Porque quando eu estiver na Israel celestial, na Jerusalém celestial, eu quero chegar lá e dizer: meu Senhor, foi legal aquele passeio que eu fiz a Jerusalém e a Israel, mas estar aqui e agora, para sempre, é muito melhor. Com o Senhor, é infinitamente melhor. Só que tem um detalhe, meus amigos. Jesus volta, e isso é muito bom, e ao mesmo tempo é muito ruim. Aí você fala: não, Betinho, como que Jesus voltar é bom e ruim ao mesmo tempo? Jesus voltando é bom para aqueles que estão o aguardando. Jesus é bom, é ruim voltar para aqueles que estão distraídos, ou desapercebidos, ou despreparados, ou não estão aguardando. E não é só aguardar, porque tem gente que fala assim: não, eu vou esperar ele chegar e quando ele chegar eu me arrumo. Você já viu? Pessoas que às vezes estão esperando alguém chegar em casa para sair. Casal de namoradinho, um exemplo. Aí o cara liga pra menina e fala assim: ó, 7 horas eu chego aí pra gente ir comer uma pizza hoje, tá bom? Ela fala: ah, tá bom, quando chegar aqui eu me arrumo. Ou seja, o cara vai vir pra chegar, pegar a namoradinha, levar pra pizzaria, pro restaurante, jantar junto, ter um tempo junto. Só que o que acontece com ela? Ela deixa pra se arrumar a hora que o cara chegar. Como é que fica a paciência de um cara esperando? Cadê o love? Não tem mais. Ou seja, aquela moça, aquela noiva, aquela namorada, aquela até mesmo a esposa, né? Quando o marido fala: ó, tô saindo do serviço, quando eu chegar aí, fica pronta, quando eu chegar eu só vou te pegar, a gente vai sair pra tomar um lanche. Aí o cara chega em casa, cansado, louco pra dar uma volta com a esposa, pra conversar, comer um lanche. Chega em casa, a mulher tá descabelada, ainda vai fazer escova, ainda vai... O cara já era. Acabou. Da mesma forma, muitas pessoas estão esperando Jesus voltar para tomar a decisão de se arrumar para Ele. Meu amigo, minha amiga, Jesus, quando voltar, Ele não vai dar tempo para ninguém se arrumar. Ele disse que Ele vem como ladrão. Ele não é o ladrão, mas Ele vem como ladrão. Ou seja, Ele vem no momento em que, não digo ninguém está esperando, porque existe pessoas que estão esperando e estão prontas. Mas muitos estarão distraídos. Por isso a fala de Jesus é: estejam prontos, para que quando eu voltar, esse dia da minha volta seja um dia grande e maravilhoso para vocês. Porque se vocês não estiverem prontos, será um dia grande e terrível. Por quê? 2 destinos serão apresentados nesse dia: o dia da salvação eterna e o dia da condenação eterna. Jesus já veio tratar ou perdoar os nossos pecados. Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi crucificado, ressuscitou, está hoje assentado à direita de Deus, esperando o Pai mandar Ele voltar para buscar sua igreja, para salvar o seu povo. E a pergunta é: você é povo de Deus? Você faz parte da esposa, da noiva de Jesus? Porque se você não faz parte da noiva de Jesus, se Jesus voltar hoje, você estará condenado a sofrer eternamente no mesmo lugar que foi preparado para Satanás e seus demônios. E tenha convicção que Jesus não preparou esse lugar nem para mim nem para você. Jesus preparou esse lugar de condenação para Satanás e seus demônios. Mas os desobedientes também serão lançados no lago de fogo, que arderá para sempre e o fogo nunca se apaga. O convite de Jesus é para que esse anseio no nosso interior seja preenchido com a presença dele. E que quando ele voltar, ou quando ele nos recolher, nós estejamos prontos, arrumadinhos, para passar a eternidade com ele, tendo satisfação plena, satisfação completa, plenitude de alegria, delícia eterna. Eu espero que
se você está vivendo um momento de ansiedade, de crise emocional, que essa reflexão produza o efeito espiritual na sua vida. Que você, se não pensava assim, lembre-se que esse vazio que não tem explicação dentro de você, ele precisa ser preenchido por uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. Quando ele preencher, a Bíblia diz que Jesus completa todas as coisas. Ou seja, se Jesus completa todas as coisas, isso quer dizer que aquilo que falta em nós é o que Jesus tem para dar, que é a presença dele. Jesus quer te dar salvação, vida eterna. Esse é o maior presente que a gente pode receber de Deus, é a salvação da nossa alma e a vida eterna com Jesus para sempre no reino de Deus. Que Deus fale o seu coração e que Deus guarde a nossa vida de toda ansiedade que esse mundo produz em nós por meio de tantas coisas que a gente vê, ouve e participa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço.